A cada nova temporada de American Dad, Roger aparece com algum tipo de poder novo e maluco, o que torna ele bastante imprevisível. Um dos poderes mais estranhos que ele adquiriu durante a série foi a capacidade de entrar dentro das histórias de livros. E ele usou essa habilidade pra quê? Pra virar um detetive e descobrir por que a Francine não cagava em casa. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no dia que o Roger virou um detetive de cocô. A história começa com a Francine servindo um delicioso sorvete de tilápia para sua família. É estranho, mas a Hayley até que gostava. E em seguida, a Francine sai de casa dizendo que iria para a biblioteca colocar a leitura em dia. O problema é que ninguém na família acreditava que ela realmente estava indo para a biblioteca, porque todos acreditavam que Francine odiava leitura. Mas como todas as noites depois do jantar ela saía de casa dizendo que ia para a biblioteca, cada membro da família tinha uma teoria diferente sobre o que ela realmente ia fazer nesse tempo. A Hayley acreditava que sua mãe criava um orangotango escondido, e todas as noites ela o levava até o zoológico para ele acasalar. O Steve acreditava que sua mãe estava indo para hospitais fazer palhaçadas e alegrar os enfermos. Já o Stan, ele odiava pessoas que liam e por isso acreditava que sua esposa estava apenas carregando baldes. Segundo ele, em uma estrada ou em uma fábrica de baldes. Muito curiosos para saber quem estava certo, eles se lembram que o Stan havia colocado um rastreador no carro da Francine para poder ficar controlando ela. E assim, eles resolvem olhar para ver onde ela realmente estava indo. E para surpresa de todos, Francine estava na biblioteca, o que desespera muito o Stan, porque ele não conseguia aceitar que sua esposa gostava de ler, já que na cabeça dele, isso fazia ele pertencer a uma família de nerds, e ele gostava de pensar que pertencia a uma família de atletas, apesar de ninguém lá ser atleta. E por isso, desesperado, Stan sai correndo de casa para tentar impedir que sua esposa continuasse lendo. Enquanto isso, o doidão do Rogu estava mergulhando na privada da casa para coletar cocô. E quando vê isso, Roger simplesmente manda ele ir brincar na piscina. Mas Rogu explica que não estava brincando, mas sim coletando dados para uma pesquisa científica. E ele ainda comenta que já coletou o cocô de todas as pessoas da família, menos o da Francine, que aparentemente nunca cagava. Então, depois de pensar um pouco, Roger conclui que Francine não estava indo à biblioteca para ler, mas sim para fazer tudo feder. E sem entender o motivo dela estar indo cagar na biblioteca, Roger se transforma no Sherlock Holmes, o detetive de cocôs, e vai correndo até a biblioteca para resolver o caso do cocô misterioso da Francine. E assim, esse maluco invade o banheiro e questiona Francine ali mesmo a respeito de tudo. O que você tá fazendo? Desculpe, eu sei o que tá fazendo, mas por quê? Enquanto isso, o Stan tinha chegado na biblioteca e estava conversando com a bibliotecária sobre a sua esposa. E quando ele descobre que ela estava no banheiro, vai correndo tentar impedir que ela continuasse lendo. Mas como ele não tinha coragem de entrar no banheiro feminino, apenas bateu na porta e pediu para que ela saísse. Mas morrendo de medo que seu marido descobrisse o que ela estava fazendo lá, Francine pede a ajuda de Roger para se esconder. E o alien diz que poderia usar seus poderes para colocá-los dentro de alguns livros que convenientemente estavam largados ali no banheiro. Mas ele comenta que como nunca tinha feito isso antes, seria algo bastante arriscado. Mas Francine não ligava para os riscos, ela só não queria que seu marido descobrisse que ela cagava no banheiro da biblioteca. E por isso, eles acabam entrando dentro do primeiro livro que estava lá, chamado Orgulho e Preconceito, que era um romance que se passava no final do século XVIII. E devido às suas roupas, que eram consideradas curtas para aquela época, Francine acaba sendo confundida com uma prostituta. Eu não sou uma prostituta! Pelo preço certo, qualquer pessoa pode ser prostituta. Então, depois de conseguirem esclarecer esse mal-entendido sobre as roupas, Francine decide ficar naquele livro até que o Stan desistisse de procurá-la. E o Roger diz que pra ele tava tudo bem, desde que a Francine contasse por que ela fazia cocô na biblioteca. E sem muita opção, Francine conta que tudo era por causa de uma viagem que ela fez com o Stan há 2 anos atrás. Nessa ocasião, antes de pegar o avião, ela resolveu comer tacos, o que causou uma grande dor de barriga nela durante o voo e a obrigou a ficar mais de 1 hora no banheiro do avião.
Ela conta que o Stan nem sentiu sua falta, porque ele estava muito distraído assistindo o filme do Filho do Máscara. Mas quando ela finalmente conseguiu deixar o banheiro, o fedor estava tão intenso, mas tão intenso, que o avião foi obrigado a fazer um pouso de emergência. E o Stan ficou tão chateado com isso que jurou que nunca descansaria até que encontrasse o culpado por arruinar aquela viagem. Aí, depois disso, a Francine ficou com tanto medo que o Stan descobrisse que era tudo culpa dela, que ela passou a evitar a usar o banheiro de sua casa. No entanto, os personagens do livro odeiam a conversa dele sobre cocô, que aparentemente era algo muito ofensivo naquela época, e por isso eles decidem matar os dois. E assim, Roger foge para um outro livro que estava abaixo de Orgulho e Preconceito. Porque desde que os livros estejam encostados, Roger consegue viajar entre eles sem dificuldade nenhuma. E dessa vez eles acabam indo parar dentro da história do Sherlock Holmes. Enquanto isso, Stan ainda estava revoltado com a ideia de sua esposa gostar de ler livros. E enquanto ele resmungava muito, acaba descobrindo que a bibliotecária, na verdade, era uma incendiária em recuperação. E juntos, os dois resolvem colocar fogo na biblioteca. Tudo porque o Stan acreditava que se não tivesse mais livros, a Francine teria que parar de ler. Mas de volta para a história do Sherlock Holmes, Francine se cansa de tudo isso e pede para voltar para casa. Porém, o Roger não sabia como fazer isso, porque lembra, essa é a primeira vez que ele usava essa habilidade, então ele ainda não sabia como usá-la direito. Mas, graças ao Stan, o livro começa a pegar fogo. E para não morrerem queimados, Roger e Francine fogem para o próximo livro, Alice no País das Maravilhas, onde a Francine resolve fumar o bagulho daquela lagarta doidona só para ver se ele realmente era forte. E como ali também estava pegando fogo, eles fogem para o próximo livro, O Mágico de Oz, que também estava em chamas. E como a bibliotecária era uma velha conhecida da Francine, ela sabia que a mulher era uma incendiária em recuperação e conclui que ela tinha tacado fogo na biblioteca. Enquanto isso, fora dos livros, descobrimos que eles não tinham tacado fogo na biblioteca. Eles simplesmente levaram os livros para fora e tacaram fogos neles por lá. E com isso descobrimos que Stan odiava a leitura porque um tempo atrás ele tinha tentado ser um escritor, mas fracassou miseravelmente, o que fez ele começar a odiar livros. E por isso, revoltado, ele joga seu próprio livro na pilha para que queimasse. E assim, tentando fugir das chamas, Francine e Roger acabam dentro desse livro do Stan, onde descobrem que ele se descrevia como um bebê alto e magro, e a Francine como uma mulher de peitos pequenos, o que revolta muito ela. Mas as chamas acabam alcançando os dois e eles acabam totalmente encurralados. E assim, Roger revela para Francine que ele não iria morrer, porque ele era a prova de chamas. No entanto, o fogo misteriosamente acaba se apagando, e isso era porque o Stan tinha ficado com dó de destruir o seu próprio trabalho. Afinal de contas, ele tinha gasto 4 horas de sua vida para escrever aquilo. Enquanto isso, sem saber como sair dali, Roger e Francine continuavam explorando o livro do Stan, e acabam no capítulo em que ele contava sobre aquela tal viagem que ele fez com a Francine, onde ela fez aquele cocô destruidor. Então, querendo muito sair dali, Francine e Roger chegam à conclusão de que se o livro nunca tivesse sido publicado, eles nunca teriam ido parar lá dentro. E por isso, eles resolvem mudar a história do livro para que ele nunca fosse publicado. O que pra mim não faz o menor sentido, porque o livro já foi publicado, então mesmo se eles alterassem a história, eles continuariam lá dentro. Mas enfim, segue o roteiro, né? Então, depois de modificarem a história, eles de alguma forma conseguem fazer o livro não ser publicado, e assim, magicamente voltam para o mundo real. Onde Francine finalmente reúne coragem e conta para Stan que só ia para a biblioteca para fazer cocô. Nos livros? Legal! Então você não é uma nerd. Não, Stan, no banheiro. E não querendo mais guardar segredos, Francine simplesmente compra tacos e leva o Stan pro banheiro, onde depois dele presenciar a diarreia maluca dela, ele percebe que Francine foi a culpada por estragar a viagem. Mas, ao contrário do que Francine pensava, Stan não se importava com isso e diz que queria saber tudo sobre ela, até mesmo as partes nojentas. E aproveitando a oportunidade, Francine pergunta por que o Stan tinha descrito ela em seu livro como tendo peitos pequenos. Eu digitei errado no mínimo. Eu quis dizer seios enormes. Eu adoro eles, baby.
E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui sobre as coisas mais idiotas feitas pelo Roger. Corre lá pra você ver o Alien se ferrando.